Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse último vídeo da série Saturno nas Casas Astrológicas. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Siqueira, aqui do canal Astrologia do Ser, e eu tenho aqui vários vídeos gravados falando da influência dos planetas nas 12 casas astrológicas. E hoje eu estou finalizando essa série de Saturno na casa 12. Então, para você que está chegando aqui agora, se você gostar desse conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu estiver postando aqui conteúdos para você que gosta de astrologia, que é um estudante de astrologia e que gosta de aprofundar e até mesmo de se autoconhecer através de conteúdos como este, tá bom? Hoje, falando do planeta Saturno na casa 12, Saturno que é o planeta considerado o mestre do karma, o planeta do tempo, que rege as nossas estruturas, as nossas fundações. Lembrando que planetas são consciências. Se Saturno é o planeta que rege a responsabilidade, o foco, a disciplina, então, em alguma área da nossa vida, do nosso mapa astral, Saturno vai estar lá. Quando você nasceu, Saturno estava em algum signo, em alguma área do seu mapa. Então, é nesse setor da sua vida que você será cobrado. A sua consciência vai te cobrar o quanto que você tem se dedicado com responsabilidade para realizar aquela área da vida e ser reconhecido como uma autoridade com relação àqueles assuntos da casa astrológica onde Saturno estiver, né? Saturno é um planeta que coloca limites para que a gente não saia daquele caminho. E porque essa cobrança em fazer as coisas muito certas, quase que perfeitas, de uma maneira muito eficiente, com qualidade, a gente pode desistir, desanimar de enfrentar os desafios necessários nessa área da vida. Saturno, ele completa uma volta no zodíaco entre 27 e 30 anos. Então, nós passamos aí pelo retorno de Saturno, que é quando ele volta para o mesmo grau do Saturno do nosso mapa natal. E são nesses momentos, né, geralmente aos 30 anos, aos 59, 60 anos, é que nós nos cobramos mais com relação à realização daquela área específica que está ali no nosso mapa astral. E Saturno fica uma média de 2 anos e meio em cada signo. Então, a cada 2 anos e meio, Saturno vai fazer uma vistoria em uma das áreas da nossa vida, e aí nós seremos chamados, convocados pela nossa consciência a colocar ordem naquele setor, né? Então, por exemplo, você pode ter Saturno transitando pela casa 2, no seu mapa astral, que rege a tua vida financeira, material, o teu produzir, né, o teu trabalho. Então, você vai passar a ter mais disciplina com a administração dos teus recursos materiais, só para dar algum exemplo, né? E como o tema aqui hoje é casa 12, e a casa 12 é uma área do mapa muito complexa, ela é uma das 3 casas psíquicas, junto com a casa 4 e a casa 8, que trata de questões mais profundas, emocionais. A casa 12 fala da nossa conexão com a espiritualidade, com o desconhecido, com o oculto. Fala também de isolamento, introspecção, discrição. E eu tenho um vídeo aqui falando especificamente da casa 12. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo que está na minha playlist com o título de Casas Astrológicas. Eu falo detalhadamente de cada uma das 12 casas astrológicas que eu considero como os 12 percursos da alma, né? Do nosso espírito, da nossa jornada aqui nessa vida. E a casa 12, ela é bastante complexa, porque ela trata de questões do nosso inconsciente. Então, se a gente for analisar essa questão do inconsciente, do subconsciente, é algo que nós não temos muito acesso, né? Uma vez que no nosso inconsciente estão registradas memórias de vidas passadas, para quem acredita em reencarnação, memórias, né, do ventre, do nascimento, e de todas as fases da nossa vida.
Então, quando nós temos planetas na casa 12, ela fala também de como foi a sua vida intrauterina, quando você estava no ventre da mãe. E Saturno aqui, por se tratar de um planeta que rege a realidade, as coisas concretas, e a casa 12, uma casa subjetiva, que fala do imponderável, né, daquilo que nós não temos controle. A casa 12, ela fala do acaso, daquilo que nós desconhecemos, das situações que chegam até nós e que nós não temos controle sobre elas. Só nos resta entregar, soltar e deixar que o acaso, né, ou forças muito maiores solucionem aquelas questões. Por isso que quando nós estamos passando por um momento de privação da nossa liberdade, por exemplo, quando somos internados em um hospital, então a gente fica ali restrito, limitado, preso. Casa 12 fala de isolamento, de reclusão, de aprisionamento, regendo também prisões, lugares fechados onde se pratica meditação, onde se pratica a espiritualidade, tem a ver com imersões, imersões quando nós meditamos, quando nós estamos orando, quando estamos nos conectando com algo transcendente, algo muito maior, que são forças espirituais. Saturno aqui pode trazer uma certa resistência a encarar essa área da vida, exatamente por buscar algo muito concreto, resultados concretos. E na casa 12, o que se conquista de uma maneira concreta, de uma maneira mais visível, é a nossa paz interior, a paz espiritual, a saúde mental, porque a casa 12, ela faz uma oposição com a casa 6. Então, aqui nós temos um eixo de saúde, casa 12, saúde psíquica, saúde mental, espiritual, e a casa 6, que fala da nossa saúde física, dos hábitos cotidianos, de alimentação, de atividades. A casa 6 fala de ocupações no mundo da matéria, que rege o nosso trabalho, a organização da agenda, da rotina. E a casa 12, ela fala do nosso sono, do momento do descanso, da reclusão. E como Saturno tem a ver com seriedade, com comprometimento. Então, se você tem Saturno na casa 12, é muito importante que você leve mais a sério essas questões que envolvem a espiritualidade, o desconhecido, é tudo aquilo que nós não conseguimos entender de uma maneira prática, de uma maneira racional, que é explicável, né, na lógica, na razão. E as experiências da casa 12, elas passam pelo sentir. E um caso real, assim, de casa 12, que eu posso citar para vocês, por exemplo, quando você se encontra numa situação onde você não pode fazer nada, onde você não tem controle sobre aquilo. Dando um exemplo, assim, fictício, né? Vamos supor que você pegue um avião e começam a surgir turbulências, um caos ali durante o voo. Naquele momento, se você não é piloto e não está autorizado a assumir o controle da aeronave, só te resta relaxar, por mais tenso que seja esse momento, e entregar para Deus, né? Isso é casa 12. E quando se tem planetas na 12, principalmente Saturno, que fala de controle, de resolver as coisas de uma maneira prática e eficiente, então essas pessoas podem se sentir muito impotentes, frustradas, quando são submetidas a uma situação onde não há o que fazer. Outro exemplo pode ser alguém que está numa fase terminal, no hospital, e que tudo já foi feito para tentar salvar a vida daquela pessoa. Então, essa dificuldade de Saturno de aceitar, de entregar, e muitas vezes de se sentir culpado por não conseguir fazer alguma coisa ali. E esse sentimento de culpa pode trazer uma alma pesada, cansada, saturada, uma vez que a casa 12 também fala do inconsciente coletivo. Então, nós temos o inconsciente coletivo da casa, né, da família, onde nós vivemos, né, que são as ondas psíquicas, mentais, espirituais dos habitantes daquela casa, ou de uma cidade, de um estado, de um país, de uma região. Então, é pela casa 12
que nós sentimos, percebemos que essas ondas chegam até nós. E muitas vezes nós não conseguimos explicar as alterações no nosso estado de alma, no nosso estado de espírito, que também pode vir pela casa 12. E como a casa 12 também, ela fala de ajuda, é uma casa de serviço, né, de ajuda incondicional, que fala de compaixão, que ativa a nossa sensibilidade quando a gente vê nos noticiários algumas tragédias acontecendo, e isso nos impacta, a necessidade de querer fazer alguma coisa para poder ajudar, né? E tem pessoas que realmente fazem, de fato, ou elas vão até lá, levam mantimentos, ajudam da maneira que elas podem. E com Saturno aqui, a pessoa pode se sentir realmente muito frustrada, impotente, e sentir um peso, um sentimento de culpa inconsciente. É muito importante a gente entender que a casa 12 é o nosso inconsciente. Então, essas pessoas, elas podem não perceber que certos sentimentos de amargura, de tristeza, sentimentos sombrios, que elas não sabem de onde vem, por que está acontecendo aquilo com elas, pode ser porque estão captando ondas também psíquicas, emocionais, ou memórias de outras vidas, até mesmo dessa vida onde elas se sentiram impotentes, frustradas. E isso pode vir à tona em alguns momentos da vida, principalmente quando Saturno recebe algum aspecto em trânsito, né? Sol em trânsito, aspectando Saturno no mapa astral, ou a Lua, né, que são planetas que tocam a gente de uma maneira mais pessoal. E o interessante é que a casa 12, considerada uma casa kármica, né, porque ela fala da nossa doação, ela fala de renúncia, e o que está na nossa casa 12, planetas, signos, a gente tem pouca consciência da função daquele planeta e daquele signo. Podemos até achar muito difícil, muito sacrificante realizar as funções desses planetas e signos. Essas qualidades, essas características, planetas, signo da casa 12, elas estão disponíveis para nós doarmos. E é quando nós nos doamos que nós temos para nós. Por exemplo, Saturno, que rege a estrutura, a realização de algo importante, ambicioso, e está muito associado também ao trabalho, às conquistas profissionais. Saturno rege o signo de Capricórnio, que é um signo que trabalha muito essas questões de comprometimento, de responsabilidade, de disciplina para conquistar objetivos e metas ousadas e grandes. Então, a melhor maneira de você ajudar as pessoas, casa 12, que fala de ajuda, é dando um norte na vida delas, utilizando a sua influência para ajudar essas pessoas, ajudando essa pessoa a se profissionalizar, né? Você pode ajudar, por exemplo, doando algo que vai trazer uma segurança, uma estabilidade para essa pessoa, tanto na vida espiritual como na vida profissional. A ajuda de Saturno, ela é concreta, ela é material, ela é prática, e isso te traz para a realidade. Você, quando se doa de uma maneira responsável, você consegue se alicerçar, se estruturar internamente. Aqui é muito importante a disciplina para meditar, estudar, praticar a espiritualidade e se dedicar a alguma prática de caridade ou de ajuda ao próximo. E como a casa 12 também está associada a locais onde se pratica a espiritualidade, onde se reúnem pessoas para meditar, para orar, né? Ambientes mais restritos, fechados. Com Saturno aqui, você pode administrar um templo, uma igreja, realizar um trabalho voluntário nos bastidores, administrando aquela instituição, seja uma casa espírita ou católica, arrecadando alimentos, cesta básica, recursos para ajudar as pessoas. E é importante ter disciplina para meditar, para orar. E como Saturno traz limitações, restrições, medo de encarar a área da vida onde ele cai, mas a pessoa sente que ela precisa
levar aquilo a sério. Então, são pessoas que podem entender tudo sobre a espiritualidade, psicologia, terapias, né, que são temas associados à Casa 12, uma vez que tratam de assuntos do inconsciente. Essas pessoas podem entender de tudo sobre essas questões, mas têm muita dificuldade de colocar em prática quando elas precisam, por exemplo, conversar com alguém, né, um terapeuta, um psicólogo ou um conselheiro, né, que vai ajudar essa pessoa a se entender melhor, a se compreender melhor, porque a Casa 12 ela tem a ver com discrição, com reserva. Então a gente fecha, a gente guarda muito das funções daquele planeta dentro de nós. Por isso temos dificuldade em expressar na prática essas características. E como o inconsciente é uma caixinha de surpresa, a gente pode ter comportamentos inconscientes positivos ou negativos associados à função do planeta. No caso de Saturno, essa pessoa pode ser muito autoritária, controladora, pragmática, muito séria e não perceber que está agindo dessa maneira. Assim como ela pode ser uma compulsiva no trabalho, na disciplina e fazer uma autocobrança muito grande, podendo não perceber que está se excedendo no trabalho, na autoexigência. E a Casa 12 é aquilo que falam de nós pelas costas. E o que falam de nós pelas costas são exatamente as qualidades ou os defeitos do signo e do planeta da Casa 12. No positivo, essas pessoas podem desenvolver uma profunda conexão com o mundo interior, com o mundo do inconsciente e serem reconhecidas como uma autoridade no entendimento e na aplicação prática nos assuntos espirituais, terapêuticos, psicológicos e sendo muito procuradas por pessoas que estão precisando de um direcionamento, porque a Casa 12 ela tem a ver com momentos onde a gente se sente perdida, confusa, sem rumo na vida. Quando a gente está passando por uma situação que a gente não sabe o que fazer, a gente não tem muita consciência de como atuar, seja no fim de um relacionamento, seja no luto, perda de alguém, onde a gente sente aquele vazio na alma, né? A Casa 12, ela representa esse vazio, que é preenchido por práticas espirituais, meditação, oração, confiar que algo maior está olhando por nós. Então, essas pessoas são muito boas, Saturno de Casa 12, quando bem aspectado, quando elas realmente entendem o importante papel que elas exercem na vida das pessoas que se encontram numa fase de caos, de desconexão com a realidade, com problemas psíquicos, espirituais, emocionais. Saturno na 12 são excelentes para ajudar a pessoa a aterrar, a entender a realidade a qual ela está vivendo, para que ela possa sair daquela situação de uma maneira efetiva, prática e com resultados, né? Porque Saturno trabalha com resultados efetivos. E agora a gente vai para aquele pulo do gato, que faz toda a diferença na interpretação de um mapa astral. Então, se você tem Saturno na Casa 12, você olha onde está caindo o signo de Capricórnio no teu mapa. Os assuntos daquela área onde está Capricórnio vão ser tratados na Casa 12. Por exemplo, se você tem Capricórnio na Casa 3, que é a casa da comunicação, da expressão das suas ideias, dos estudos, então provavelmente você é uma pessoa que pensa para dentro, dialoga muito consigo mesma, tem um diálogo interior muito rico, pensa melhor quando se isola, quando está sozinha. E como a Casa 3 também rege os estudos, você provavelmente precisa de isolamento para estudar, para aprender. A Casa 3 também, ela fala da nossa relação com irmãos, parentes, vizinhos, as pessoas do entorno, né? Então, em algum momento da sua vida, você pode ter que se doar em prol de algum irmão, de alguma irmã ou de um vizinho. Outro exemplo é se você tem Capricórnio na casa 9 do seu mapa astral.
A casa 9, ela fala da nossa filosofia de vida, das nossas crenças, fala de viagens internacionais, viagens longas. E para formar suas crenças, Capricórnio na 9, Saturno na 12, para você se conectar com a espiritualidade, você precisa se isolar. Aqui é muito comum pessoas que se encontram melhor em religiões, filosofias de vida, onde se pratica a meditação, onde se pratica a espiritualidade em lugares fechados, isolados, como, por exemplo, o budismo e outras filosofias de vida, onde eles acreditam que essa reconexão com Deus, com a espiritualidade, está dentro de nós. Então, elas podem preferir se isolar para se reconectar com a espiritualidade a praticar alguma religião, filosofia de grupo, em lugares que tem muita gente. E como a Casa 9, ela também fala de viagens, essas pessoas podem, em algum momento da vida, fazer alguma viagem de imersão espiritual, viagens iniciáticas, podem ter uma preferência por lugares místicos ou que tragam essa reconexão com a própria essência. Outro exemplo muito interessante para quem tem Capricórnio na casa 4 e Saturno na casa 12. A casa 4, ela fala da nossa morada, né, da nossa casa, do nosso ambiente privado. Essas pessoas, elas têm uma grande necessidade de morarem isoladas. Elas precisam muito desse isolamento, dessa privacidade. Podem preferir morar em bairros distantes, afastados ou próximo do mar, da natureza. Precisam de muita privacidade em casa. E elas se sentem muito mais seguras, abastecidas emocionalmente, porque a casa 4 ela fala desse mundo da alma, dessa paz interior, quando elas conseguem privacidade em casa. São aquelas pessoas que precisam se fechar no quarto, apagar a luz, ficar sozinha. Elas precisam deste momento, porque a casa 4 é onde a gente busca apoio. E essas pessoas tendem a buscar apoio na espiritualidade. Então, elas precisam desses momentos de introspecção, que é quando elas sentem essas energias que estão disponíveis para nós no universo. Lembrando que a casa 12, por se tratar também das ondas psíquicas, da mente coletiva, das pessoas, da humanidade, então nós também nos sintonizamos com ondas positivas ou negativas de acordo com o nosso estado de vida pessoal, tá? Então é muito importante a gente ter consciência de que aquilo que nós vibramos dentro de nós, a gente vai entrar em sintonia com o mesmo nível e qualidade das nossas emoções internas. Entenderam isso? Então, para a gente mudar o nosso estado de espírito, psíquico e espiritual, a gente precisa vibrar numa frequência mais elevada, porque nós atraímos também aquilo que o acaso traz para nós e que nós muitas vezes não temos controle, vem com a mesma qualidade daquilo que nós estamos vibrando dentro da nossa alma. Tá bom, gente? Então, essa é a minha pequena contribuição aqui para o canal, falando um pouquinho da Casa 12, que é um tema muito complexo. Sempre é muito importante olhar para o mapa de uma maneira personalizada, para a gente poder entender melhor toda a dinâmica da nossa vida, né? Então, deixe aqui no comentário se você gostou desse vídeo, se você tem Saturno na casa 12 e se o que eu falei aqui faz sentido para você ou não. Se você está passando por Saturno em trânsito pela sua casa 12, eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês, os comentários de vocês. Isso me deixa muito feliz e me motiva muito a continuar aqui trazendo conteúdos sobre astrologia, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!